Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o quinto episódio e penúltimo episódio de Game of Thrones. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nesse izinho aqui e ver os outros conteúdos. Eu falo sobre filmes, séries, livros e outras coisas. Pois é, chegamos na reta final, né? Estamos nos finalmente, vai acabar e... Era pra ter saído o meu vídeo do episódio 4, provavelmente vocês vão ver esse vídeo depois, né? Eu ainda vou soltá-lo simplesmente para vocês, né, verem ali as minhas impressões, o que eu achava que ia acontecer. Eu devo dizer que eu gostei desse episódio 5, e devo dizer que eu achei ele muito ruim. Por quê? Porque a vida é isso, é dicotomia, é dualidade, os seres humanos são complexos. Mas a verdade é que Game of Thrones, há bastante tempo, eu sou crítico. Na realidade, eu sou aquele chato que desde a segunda temporada eu reclamava de bastante coisa. Especialmente porque eu sou fã dos livros e quem lê os livros vai ali sentindo sempre uma faltazinha de uma coisa durante a temporada e vira um reclamão. Mas eu nunca fui aquele odioso. Game of Thrones é uma das minhas séries favoritas e eu considero ela uma das melhores produções em termos de série de todos os tempos. Porém, a gente não tem como não perceber a queda gritante de qualidade que foi essa última temporada, né? E assim, eu não sou da linha das pessoas que dizem, por exemplo, que esse evento, né, o grande Dracarys ali, a destruição de Kingsland pela Daenerys é uma coisa que não foi de nenhuma forma preparado. Não é que não foi de nenhuma forma preparado, mas se foi preparado, foi mal preparado, né? A transição dela do que foi apresentado até agora para ter essa atitude não convence. Na realidade, o grande problema, né, que eu venho falando é que se existe um grande erro que um contador de histórias pode cometer, é a gente perceber que uma história está sendo contada. É a gente ver a mão do autor, né, a mão do roteirista, a mão do narrador. É a gente perceber que aquela narrativa ali está sendo contada pra gente. Então, a gente percebe que o que está acontecendo nela não está acontecendo por acaso. Existem pessoas por trás. O grande feito de um bom contador de histórias é a gente não conseguir perceber essas conduções, né? O momento que é alguém conduzindo um plot, é alguém conduzindo a história. Então, a sutileza, ela morreu em Game of Thrones. E esse talvez seja o grande problema que essa temporada enfrenta. Essa temporada, esse episódio em específico, né? Entrando no episódio per si, a gente vai ver ali a batalha em King's Landing, né? E essa batalha começa com o ataque do dragão, né? A Daenerys chega com o Drogon, destrói a Iron Fleet, né? A frota do Euron, e em seguida destrói os portões, permitindo assim que as tropas dela entrassem na cidade. E obviamente e depois o Drogon voa destruindo todas as defesas, ali, os escorpiões, né? Que tinham sido aquelas balestras feitas para poder atirar flechas e matar o dragão dela. E aqui eu já teço uma crítica que é toda a precisão e ameaça que tinha sido apresentada no episódio anterior, quando o Rhaegal é morto, aqui ela é dispensada, né? Então, a gente vê que, no fim das contas, a morte do dragão ela foi muito mais um artifício de roteiro para criar tensão, para a gente ficar com a impressão de que seria muito difícil a conquista daquela cidade, quando de fato não era. Então é um artifício ruim, é um artifício pobre, e a facilidade com qual a Daenerys derrota ali essas defesas, tiram todo o peso do que ela tinha sido construído no episódio anterior. E aí é aquela coisa, né? Quando é conveniente pro roteiro, elas são ameaçadores. Agora que não é mais conveniente pro roteiro, não são mais. Depois de vencida, né, a batalha, a cidade ali, ela se rende e né, tocando os sinos que dão nome ao episódio, The Bells. E a Daenerys, então, começa o massacre, né? Ela começa a atacar a população civil da cidade, não só as tropas dos Lannister que estavam lá, mas a população, e a destruir a Fortaleza Vermelha. Eu entrei diretamente nesse plot central, né? E aí ela faz o grande massacre. Eu entrei nesse plot do grande massacre justamente porque, no fim das contas, ele é o objeto central. Pessoas gostaram e adoraram, outras pessoas odiaram, algumas pessoas comentaram que não condiz com a personagem, e eu concordo com isso. De fato, não condiz muito com a personagem que foi construído. Não que eu não acho que esse é um caminho possível, eu acredito que talvez, e muito provavelmente vai ser o caminho que o Martin vai levar a Daenerys, mas a forma importa. E eu acredito que
esses traços e esses hints de loucura que já estão apresentados na série também, mas muito melhor nos livros, né? As vozes que ela escuta, as falas que ela vem. Vale lembrar que a Daenerys é uma personagem que na primeira temporada entrou no fogo para se matar, né? Ela entrou no fogo meio que imbuída de um transe, dela sentindo que algo aconteceria dali, fazendo um sacrifício humano da Miss Mardu, que traiu ela, matou o Drogon, matou o seu filho, e mergulhando nas chamas com 3 ovos de dragão, acreditando que dali sairia alguma coisa. No caso, saiu, né, e ela virou a mãe dos dragões, mas muitos Targaryen antes dela tentaram fazer a mesma coisa e pereceram no ato. Targaryens que tentaram comer fogo vivo, né, fogo vivo, e morreram queimados. O próprio Aegon Targaryen, o Egg, né, que tentou chocar dragões fazendo um grande incêndio, morreu nesse grande incêndio. A história dos Targaryen, ela está cheia disso. Obviamente, na narrativa da série, a gente não viu isso. A gente vê ali no mundo de Game of Thrones quem acompanha as coisas para além da narrativa. Mas a loucura, ela estava lá, né? A tirania, né? A impetuosidade da Daenerys, de ser um personagem que tomava decisões muito drásticas e ações muito drásticas, já estavam ali. E uma coisa que eu gosto de pensar é que todo o arco da Daenerys, por mais que ela tenha sofrido alguns fracassos, a partir do momento que ela choca os ovos de dragão, ela vai ter uma sucessão de sucessos, de acertos. E ela vai libertando pessoas, ela vai sendo amada por essas pessoas, e ela vai sendo abraçada por essas pessoas cada vez mais, né? E vai tendo antagonistas, pessoas que são muito fáceis de antagonizar, são senhores de escravos, né? Então, quando ela estava em Essos, toda a jornada dela foi uma jornada de libertando pessoas que estavam em situação de escravidão, matando seus mestres, né, tomando cidades. Então, é muito mais fácil de empatizar com esses sujeitos que ela estava libertando, né? E ela mesma, na realidade, recebia de volta muito afeto, muito amor. Ela era idolatrada, as pessoas amavam ela. Ela vai tendo amantes, né? No caso como o Daario Naharis. No livro acaba ela tendo outros relacionamentos, mas ela está sempre cercada de admiração. Quando ela chega em Westeros, vai ser o primeiro momento que ela vai ser confrontada com não ser admirada, com ser temida, rejeitada, e por mais que ela se esforce, né, a gente vê durante toda a jornada desse episódio, por mais que ela se esforce, ela não consegue a admiração das pessoas. E o pior, ela vai perdendo cada vez mais das pessoas que a admiravam, né? Ela perde seus dragões, ela perde boa parte dos seus exércitos, ela perde o Jorah, ela perde a Missandei, então ela vai perdendo aquilo, até mesmo a coisa que ela conquista quando chega lá, que é o relacionamento dela com o Jon Snow, ela perde também. Então o Westeros vira um lugar de perdas para ela, perdas, derrotas e o não amor. Então é construído de uma certa forma, mas a atitude, a violência da atitude é tão drástica que você fica com a sensação de que faltou alguma coisa até chegar ali. E isso, na realidade, se faltou alguma coisa, você pode colocar em todos os arcos de personagens da série, né? Todos os personagens, a gente sente que tem uma lacuna narrativa que justificasse de onde eles saíram e aonde eles estão. E essa lacuna, para mim, claramente foi uma coisa gerada pelo fato da temporada anterior ter 7 episódios e dessa temporada ter 6 episódios. Game of Thrones era uma série que lidava com tempo, né? É uma série lenta. A maior parte das pessoas que não gostam de Game of Thrones, se você ouvir o comentário delas, é lento, é chato. Game of Thrones é sobre posicionar as peças, é uma longa partida de xadrez. A gente vê 1 milhão de acontecimentos pequenos e quando chega ali nos 2 últimos episódios, ele tem um clímax muito poderoso. E assim foram todas as temporadas da série. Esses episódios que faltaram, eles tiraram esse tempo da gente de ver as peças se posicionarem, digerir o posicionamento dessas peças e aceitar os eventos da forma com qual eles ocorrem. Além disso, né, a gente obviamente não foi só esse o acontecimento, a gente tem alguns momentos antes da batalha em si começar, de um diálogo da Daenerys com o Tyrion, né, descobrindo a traição do Varys, o Varys sendo queimado. A gente vê ali que ele provavelmente enviou cartas para os Lords de Westeros dizendo quem era o Jon Snow e, né, colocando ali ele como sucessor ao trono. A gente vê que ele estava tentando envenenar a Daenerys, ou pelo menos fica ali subentendido no diálogo dele com a camareira, né, com a menina, a Marta. E no fim das contas a Daenerys descobrindo essa traição que ele estava fazendo abertamente, o que é uma coisa esquisita, né?
A gente já sabia que ele morreria queimado, porque o destino dele, a Melisandre tinha falado, né? Mas parece que ele abraça esse destino e não se importa muito. Então, um personagem que na primeira temporada é apresentado pra gente como mestre dos sussurros, uma espécie de espião a serviço da coroa, um cara que fazia tudo nas sombras e tinha 1 milhão de olhos ali e ouvidos pela cidade, agindo de uma maneira meio boba e conspirando de uma maneira tão aberta, quase, né, como disse, o roteiro forçando um papel e um comportamento que não seria típico do personagem, mas tudo bem, a gente já tá aqui nesse momento. Então a gente vê o Varys ser executado e se existe uma atitude não louca da Daenerys, é essa, né? É perfeitamente aceitável ela matar um cara que estava abertamente conspirando para traí-la. Na realidade, me estranha que o Tyrion e o Jon Snow não tenham entrado automaticamente ali no pacote. Talvez, se ela tivesse matado um dos dois, ou os dois, a loucura que vai acontecer ali em King's Landing tivesse sido mais aceitável, né? No fim das contas, eram os 3 traidores, né? Os 3 traidores, ele que traiu, tanto que a fala dela é o Jon Snow me traiu, não o Varys, né? O Varys ali é o último dessa cadeia. O Jon Snow conta pra Sansa, que conta pro Tyrion, que conta pro Varys, né? Então, poderia sim, talvez um desses personagens ter sido desfeito ali. A gente já vê ali um tempero do que estava por vir, né? Uma construção do que estava por vir da atitude da Daenerys. Pra mim, acontece depois disso a melhor cena do episódio, que é a conversa entre o Tyrion e o Jaime, né? O Jaime preso, né? A gente é informado que ele foi preso. E pra mim, essa é a melhor cena, né? Uma cena muito emocional, muito bonita. O Tyrion devolvendo o favor que o irmão Gil fez, né? Quando ele estava para ser morto, o irmão o resgatou e agora ele pode devolver com a fala muito bonita, a emoção, né? O Nicolás, muito bom ator, o Peter Dinklage, muito bom ator, então a cena é muito bem entregue. Eu adorei a cena, me emocionou. São 2 personagens que eu gosto deles dentro da narrativa, então é um momento bom da série. Ali a gente vai ter o Jaime partindo para poder buscar a Cersei em meio a esse caos. A gente tem Arya e Cão caminhando para dentro de King's Landing e parece que as portas estavam abertas e de repente não estavam mais. E, sim, irrelevante, né? Mas estão caminhando de King's Landing durante o ataque da Daenerys e o Jaime tentando também chegar na cidade. E tem uma cena terrível onde ele encontra com o Euron, que tinha sido explodido no barco, né, e saído voando do barco. Convenientemente, ele encontra com o Jaime e os dois têm uma briga estúpida, porque ele... Uma cena ridícula para dar um desfecho pro Euron, que poderia ter morrido queimado nos barcos ali. Faria todo sentido pelo fato dele ter matado um dos dragões da Daenerys, mas não quiseram botar essa cena, que pra mim me dá uma sensação de que foi feita pro Jaime ficar manco, lento, e assim ele não conseguir encontrar a Cersei a tempo e nem pegar ela a tempo. Quando eles retornam para as cavernas ali debaixo da cidade para escapar, houve um desmoronamento, eles não conseguem sair e morrem os dois juntos, né? Muito poeticamente, assim, muitas pessoas não gostaram. Eu acho bonito o fato dos dois morrerem juntos, assim, né? Soterrados, não necessariamente soterrados, mas juntos, porque eles vieram ao mundo juntos, né? Gêmeos vieram ao mundo juntos e saíram do mundo juntos, então tem uma certa poesia nisso. Eu preferia, sinceramente, que eles tivessem escapado de barco, ia dar um gosto amargo na boca de todos nós, porque a Cersei não recebeu o destino ruim que ela merecia, né? Eles fugindo ali pro horizonte, a gente não vendo mais o que aconteceria com os personagens. Talvez fosse uma ironia que eu iria gostar. A gente vê ali o Clegane Ball, né? A Arya é convencida pelo Cão a desistir, muito também pelo fato óbvio de que a Cersei não conseguiria sobreviver àquele ataque. Então a ida dela de matar a Cersei, que provavelmente ela não esperava que a cidade estivesse sendo demolida no processo, perde o sentido, né? E ela desiste dessa empreitada e vai para a cidade, e vai servir muito bem a narrativa de ser os nossos olhos dentro da cidade sendo aniquilada, o que humaniza as pessoas, né? De modo geral, os massacres, a gente tende a, quando você fala em 100 mil mortos, as pessoas, a gente não consegue, nossa mente não consegue cooptar. Aquela imagem vista de cima daquelas pessoas totalmente desconhecidas sendo mortas, talvez não tivesse o mesmo impacto se nós não estivéssemos
com uma Arya olhando, conhecendo ali uma família que ela, durante um breve momento, escapa junto com essa família e depois vê essa família morrer. Então cria todo um sentimento de empatia, e isso obviamente é uma função de roteiro. A intenção dos showrunners é mostrar pra gente que a Daenerys é uma pessoa ruim, né? É justamente vilanizar a Daenerys, porque quando a gente vê o massacre de crianças e de mulheres, é uma coisa que vilaniza o personagem, então a gente vai ver isso através dos olhos da Arya. E tem a cena do Clegane Ball, eu não gosto tanto dela, não acho que o setting foi bom, assim, ali, né, o castelo destruindo em ruínas, a gente vê o céu, vê o dragão passando em fogo, e mesmo assim o Sandor não hesita, né, o cão não hesita, porque o ódio dele por aquele sujeito é maior. A briga em si, não sei, eu gosto da cena de como eles dois caem no fogo. Eu só preferia que talvez o Sandor pudesse ver o fogo e escolher o fogo, sabe? Eles quando atravessam a parede, ele não sabe necessariamente que tem fogo lá embaixo. Eu acho que simbolicamente ele escolher o fogo pelo ódio dele, pela vontade dele de matar o irmão, teria muito mais impacto dentro da narrativa. Não sei, pra mim teria uma estética melhor, uma poesia melhor. Não sei, pra mim é uma questão de opinião. No fim das contas, é como eu disse, né? Não é ruim necessariamente o que foi feito, mas foi mal feito, e o fato de ser mal feito deixa um gosto amargo na boca. O que, na realidade, pra mim, deixa tudo pior é que esse episódio, ele, pra mim, enfraquece ainda mais o terceiro episódio e a morte do Rei da Noite ter sido transferida antes da morte da Cersei. Porque eu fiquei pensando, narrativamente, se a Daenerys tivesse feito esse massacre, mas ainda tivesse a ameaça do Rei da Noite, eles precisariam da Daenerys para derrotar o Rei da Noite. Então, e se a Daenerys, por exemplo, não a Arya, mas a Daenerys fosse aquela a vencer o Rei da Noite, você criaria uma dicotomia, né? Ou pelo menos que se ela não fosse necessariamente a destruidora do Rei da Noite, mas fundamental nessa vitória, né? A gente teria um personagem que ao mesmo tempo fez o massacre e destruiu King's Landing e salvou o reino, ou foi muito responsável e muito importante para o reino ser salvo. E aí você cria uma dicotomia. Então, pra mim, o Rei da Noite ter vindo primeiro, especialmente da forma como foi essa batalha, reforça ainda mais, né? A gente não teve uma grande batalha nesse episódio, nessa temporada. A gente teve um massacre do Rei da Noite no episódio 3, e a gente teve um massacre da Daenerys nesse episódio. Nenhuma foi uma grande batalha realmente disputada. No fim das contas, Game of Thrones virou isso, né? É uma espécie de espectro de si mesmo, né? É uma série que, mesmo com defeitos e cortes e decisões ruins nas temporadas anteriores, se sustentava narrativamente muito bem, tinha personagens muito críveis, personagens muito fortes, e os arcos desses personagens foram retorcidos para favorecer uma escolha de uma história que os showrunners queriam contar. E é uma informação que saiu essa semana, diz que a HBO queria mais episódios, a mídia queria mais episódios, o público queria mais episódios, porém os showrunners não queriam mais. Não queriam mais porque estavam negociando com a Disney serem os roteiristas da próxima trilogia de Star Wars, né? Obviamente os caras estão aí há 10 anos trabalhando nessa série e querem seguir em frente, tentar outros projetos, tentar coisas novas, mas eu acho que você sacrificar um trabalho que você construiu durante tanto tempo por uma pressa de finalizá-lo, talvez não fosse o caminho. Eu espero que esse último episódio que aí se vem seja uma coisa pelo menos mais digna do que foi até agora, que eu acho muito difícil com o que já foi estabelecido, mas eu tava achando que seriam casamentos e gravidezes, então pelo menos um final que não traz felicidade, é um final triste, um final amargo, tem mais cara de Game of Thrones. Vamos lá, o que é que vocês acharam do episódio? Deixem aqui nos comentários, a gente se vê na próxima e tchau.